Graças e paz, amados de Deus, muito boa tarde, seminaristas. Estamos aí para a terceira lição, né, do nosso livro Família Cristã, ok? Projeto de criação de Deus. E enquanto estamos aí nesse isolamento forçado, nós estamos aí procurando ministrar estas aulas aí online, ok? Não deixe de ouvir, de assistir. Estamos estudando, pega aí seu livro. Você que é inscrito no nosso canal e tem sido abençoado com as nossas aulas, fique à vontade, ok? Mais uma vez falando aqui, estamos impedidos de estarmos juntos lá na igreja. Nós temos um curso básico em teologia, então estamos na reta final e estamos ministrando as aulas através da internet, do nosso canal, ok? Página 60, lição 3, você, o nosso aluno, por favor, abra o seu livro, deixa sua Bíblia do lado, uma caneta para fazer anotações. Vamos lá. Família, consumismo e mídia. O nosso querido professor Ronei começa citando o Salmo 119, 97, que diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é o pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Introdução. Vivendo num mundo capitalista que gasta tempo e dinheiro comprando, é pertinente que consideremos quais são os impactos causados pelo consumismo na família. A mídia exerce papel de peso na formação de consumidores, pois através de sua constante influência acaba levando as pessoas a comprarem aquilo que ela lhe apresenta, ou seja, os produtos por ela apresentados. Assim, visando gerar mais e mais consumidores, ela procura atingir o ego do indivíduo, mas a igreja deve seguir na contramão, visando atingir não o ego das pessoas, mas de posse da palavra de Deus. Ela deve alcançar o ser das pessoas para Cristo Jesus. A igreja enxerga pessoas e não meros consumidores em potencial. Que nessa lição possamos absorver o máximo possível para evitar os males decorrentes do consumismo. Tá aí, né? A lição de hoje vai abordar essa questão do consumismo, algo que muitos crentes, infelizmente, caem nessa cilada do consumismo. Infelizmente, é necessário, né, termos todo cuidado, toda a cautela, né, para nós não cairmos nessa cilada. E nós, nessa lição, vamos observar isso, quais são os malefícios do consumismo. Primeiro, vamos para uma definição. O que é consumismo? A palavra consumismo significa ato ou efeito de consumir produtos excessivamente. Pode também ser definida como um sistema que favorece o consumo exagerado. Assim como podemos concluir, o consumismo é tanto o ato de consumir, como é também um sistema que influencia ao consumo exagerado. É preciso que se diga que todos nós somos consumidores em potencial. É claro, mas o que vamos salientar nesta lição é consumismo sob ótica acima explicitada, o consumismo como exagero, que substitui o essencial à vida pelo desnecessário e supérfluo. É isso aí, todos nós somos consumidores, né? Você precisa comprar roupa, você precisa comprar alimentícios. Obviamente, você que não tem uma casa própria, você deseja comprar sua casa própria ou construí-la, não é verdade? Mas o que a Bíblia enfatiza, e o que a Bíblia é contra o consumismo exagerado, que na verdade é uma doença, né? Uma doença espiritual, podemos até assim dizer, né? Os males do consumismo, página 62. Embora tão incentivado hoje, o consumismo oferece perigos à família. É preciso saber discernir bem todas as coisas, como Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:21. Ele diz o seguinte, Paulo: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Na pós-modernidade, muita coisa nos é oferecida, mas nem tudo devemos aceitar. Por exemplo, isso é verdade. Você vê, por exemplo, hoje em dia, nessa questão do consumismo exagerado, a pessoa tem um celular muito bom. Por exemplo, o Samsung J4, que é o celular que eu tenho. Existe o J5, que é melhor, existe o J6, que é obviamente melhor e mais caro. Existem os celulares, smartphones da Apple, que custam mais de 3 mil reais. Por exemplo, o meu vai fazer um ano, esse celular que eu estou gravando aqui, é um J4 da Samsung. Na época foi 590 reais, quase 600 reais. Hoje deve estar aí quase 700 reais. Mas me atende muito bem, mas
Há pessoas que olham assim, não, isso aqui não, eu quero o smartphone da Apple, né? Veja bem, se a pessoa tem condições reais, o smartphone da Apple está mais de 3 mil reais. Se ela tem condições de comprar aquilo ali tranquilamente, se 3 mil reais para ela é como se fosse 30, ok, ok. Eu não vejo nada de errado ela ter, se ela tem condições, ter um celular melhor, um carro melhor. O grande problema é quando o indivíduo não tem condições e o consumismo exagerado faz com que ela deixe de até mesmo comer. Ela começa a comer mal, se endivida, se enrola toda para poder ostentar aquele celular de 3 mil reais, aquele celular de 1.500, 2 mil reais. Esse aí que é o problema, né? Segundo parágrafo, página 62, vai dizer: o consumismo supervaloriza o eu. É interessante observar no texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4 a 11, que Salomão fizera muitas coisas em seu benefício próprio, atendendo aos desejos do seu próprio coração. Mas depois acabou concluído que tudo era vaidade, era como correr atrás do vento. Ora, é algo totalmente inútil correr atrás do vento. Esta declaração mostra o quão falível é a nossa vida nesta terra. Quão limitados somos, como tudo é passageiro. É esse o contexto do livro de Eclesiastes. Mostrar a temporalidade e vaidade da vida humana. Hoje, nos tempos de pós-modernidade, coisas banais e vulgares são supervalorizadas pelas pessoas. Os especialistas em marketing usam técnicas para influenciar as pessoas a comprar cada vez mais os produtos oferecidos na mídia. É isso aí. Você já viu pessoas falando que eu tenho um hobby. Qual é o seu hobby? O cara tem condições com o hobby de colecionar carros. Né? Você vai na casa da pessoa, a pessoa tem vários carros. Tem um hobby de colecionar relógios. A gente tem 2 braços, mas tem pessoas que têm 15, 20 relógios, é um hobby. Ou seja, o consumismo dá um nome bonito para isso, né? A pessoa tem muitas coisas, diz que é um hobby, é um colecionador e tal. E os marqueteiros de plantão, eles estudam para isso, para nos incentivar a desejar ter coisas que a gente não necessita, entendeu? Você já reparou como muitas vezes as propagandas de TV, ao apresentar esses produtos, apelam para o ego das pessoas, como se pelo fato delas adquirirem aquele determinado produto, estariam em melhor condição, em melhor status? Sim, você lembra quando passava comerciais de cigarro na televisão? Hoje já não passa mais, né? Quando passava comerciais de cigarro na TV, geralmente as pessoas estavam fumando na roda de amigos, numa roda de samba, na praia, pessoa praticando esporte e fumando. É uma coisa assim surreal, né? Dando a entender que associando a imagem do atleta, associando a imagem de muitas mulheres à sua volta ao fato de fumar. É uma coisa ridícula, cara. É realmente uma cilada de Satanás que dava certo. Mas aí o governo percebeu que gastava mais dinheiro com pessoas no sistema de saúde com câncer no pulmão do que os impostos arrecadados através dos cigarros, da venda de cigarros. Portanto, o governo proibiu há alguns anos, né, o comercial de cigarro. E obrigou, né, todo mundo sabe, obrigou a colocar nos maços de cigarro aquelas fotos daquelas pessoas morrendo, toda magra, entubada, dizendo esse produto causa câncer, né? E ainda assim tem gente que quer fumar. Seguindo aqui, isto acontece porque a mídia trabalha em função de atingir o ego das pessoas a fim de estimulá-la a comprar cada vez mais. Mas é preciso que se diga que hoje em dia comprar não é tão difícil. Aliás, o crédito fácil é mais do que divulgado, mas o difícil mesmo é honrar os nossos compromissos financeiros, pagando o que devemos. É nesse ponto que devemos refletir. Comprar é fácil, pagar não. Outra questão fundamental que saliento aqui é o perigo no qual estamos incorrendo quando sacrificamos outras coisas fundamentais em nossa vida para atender aos nossos caprichos egoístas. Já reparou como está a família hoje? Foi-se o tempo em que somente o pai trabalhava para sustentar a família. Hoje, tanto o pai quanto a mãe trabalham para sustentar a família, fato. O que ele falou, eu costumo dizer também isso, né? Comprar é fácil, pagar não. Ou manter, por exemplo, um carro. Obviamente é muito mais fácil você comprar, pagar e manter um carro 1.0. Certo? Às vezes, a gente tem até condições de pegar um carro melhor. Eu fico pensando, né? Poxa, um carro grande, um SUV. Mas, irmãos, a gente para ver, a gente vai lendo, analisando. Comprar vai ser fácil, você vai pagar. Anos ali pagando, 4 anos pagando. Porém, manter um carro, né? Manter esse carro que vai ser
custoso. Aquela roda enorme, aqueles pneus caríssimos, quebrou uma peça, peça caríssima, a manutenção, você chega com esse carro, você está pagando ali, um sacrifício, o carro. Quando você chega na oficina, aquele carro ele tem presença, ele é grande, um SUV, ano 2008, 12 anos, ano 2010, carro já rodado, 10 anos. Nos Estados Unidos pessoal, é lixo, carro de 10 anos, né? Mas aqui a gente valoriza muito um carro de 10, 12 anos, certo? Você chega no mecânico, ele acha que você tem dinheiro. Pô, esse cara tem esse carro, logo ele tem condições de mantê-lo, logo vou cobrar o serviço que lhe é devido. Ele tem condições de pagar. Ou seja, o carro grande, aquele carro, esse exemplo que eu dei, o SUV, esses carros importados, né? É até fácil você comprar, mas mantê-lo é complicado, né? E às vezes a pessoa faz isso, né, sem ter condições, ela tá com os pés sobre as mãos, vai comprar um carro desse e começa a ter dificuldade, né? Estou na página 64, queridos. Lá em cima, diz assim: não estou me posicionando contra isso, até porque minha esposa trabalha também. Mas faço uma pergunta: até que ponto estamos indo no afã de adquirirmos mais e mais bens? Vale a pena sacrificar o convívio com o cônjuge e com os filhos para manter um carro novo, um guarda-roupa repleto, entre outras coisas secundárias em nossa vida? Se tivermos de optar entre uma vida bem cômoda, bem estruturada financeiramente, em lugar de preservarmos o nosso casamento e a nossa família, qual escolha faremos? Às vezes para preservar o casamento e a família, realmente é preferível você andar a pé, andar de bicicleta, né? Você comer, não comer contrafilé, mas comer bola da pá, músculo moído, do que você ter essas coisas todas e ter seu casamento, seu convívio familiar, seu relacionamento com sua família destruída, né? E diz mais aqui: muitos hoje não conseguem abrir mão, se sacrificarem para salvar suas famílias. Como nunca antes, a família está se desintegrando. Isso é triste, é muito triste. Não é a vontade de Deus, mas os culpados somos nós mesmos. Lá embaixo, na página 64, diz: o consumismo pode trazer sérios problemas para o casamento. O pastor e teólogo Elinaldo Renovato de Lima conta uma triste história sobre as consequências funestas do consumismo sobre a vida de um casal. Ele diz o seguinte: o irmão procurou-me pedindo-me que fosse à sua casa, pois estava enfrentando um grave problema. Não obstante ganhar um bom salário no órgão em que trabalhava, estava em dificuldade financeira, pois sua esposa não se continha em gastar com coisas supérfluas. Chegando àquela casa, pude sentar-me e conversar com o casal, ouvindo de ambos os problemas que enfrentavam. A esposa daquele homem fora atingida por um desejo maligno de gastar, principalmente com joias, bijuterias e outras coisas, utilizando inclusive o cartão de crédito para fazer compras desnecessárias. Fora dominada por um sentimento carnal que a levava a comprar coisas escusadas, para, diante dos outros, aparentar estar bem e aparentar que era rica. Oramos por elas depois de termos aconselhado com base na Bíblia como o casal cristão deve comportar-se em matéria de dinheiro, de gastos, para não ficar em situação difícil perante os homens e perante a igreja, evitando levar a família à bancarrota. Tempos depois, fui novamente chamado por aquele irmão para que fosse à sua casa. Ali, fui tomado de enorme surpresa. A casa estava quase vazia. Ouvindo, tive tristeza de saber que todo aquele aconselhamento houvera sido em vão, pois os problemas continuaram, as dívidas aumentaram e os credores bateram a porta, exigindo o pagamento dos débitos. Olha. Para que não houvesse maiores escândalos, o irmão permitira que levassem todos os seus móveis e objetos de valor, causando tremenda vergonha à família. Orei por eles e saí decepcionado. Infelizmente, passados alguns poucos anos, aquele casamento chegou ao fim. O fato acima, por mim anotado, em minha experiência ministerial, não foi o único nem o último em que um lar é atingido pelo mau uso do dinheiro. Graças a Deus, sua palavra tem orientação segura sobre como lidar com as finanças sem cair no fosso das dívidas, da tristeza e da decepção por causa dos recursos financeiros. Uma administração financeira baseada na ética bíblica livra muitos de enfrentarem situações constrangedoras. Fiquei pensando aqui nesse camarada, aqui nesse irmão, tentando convencer a mulher dele a não mais gastar o cartão, tentando dizer para ela assim: me dá um cartão adicional, me dá, você não tem controle não, tenta imaginar. Ela relutando, tenta imaginar tudo isso aqui, irmão, passou assim um flash. Não dá, é óbvio que um casamento desse vai pra cucuia, irmãos, vai para as cucuias, como dizem, né?
É óbvio que um casamento desse não vai pra frente, né? A mulher com comportamento mundano, comportamento de uma mulher incrédula, é óbvio, né? O servo de Deus vai bater de frente, não vai aceitar. Uma mulher dessa não é fiel, não foi fiel ao seu esposo ali, levando o cara à bancarrota. Tristeza, né? Página 66, lá embaixo, segundo parágrafo, vai dizer o seguinte: o consumismo no ambiente evangélico. É pertinente que abordemos também este assunto aqui, o do consumismo no meio evangélico. E aqui surge uma pergunta apropriada: é correta a venda de produtos evangélicos em nossos templos e eventos? Como nunca antes, estamos presenciando o crescimento do chamado mercado evangélico, com seus mais variados tipos de produtos, literaturas, CDs e DVDs. Enfim, produtos variados que alcançam a todas as idades. Cremos piamente que a venda desses produtos, quando feita de maneira íntegra e transparente, não é em nada ilegítima, mas contribui para o avanço do reino de Deus. É bem verdade que muitos se utilizam do grande potencial do povo evangélico nesse sentido, aproveitando-se disso para se beneficiarem financeiramente, mas não devemos generalizar, pois reconhecemos que a obra de Deus também necessita de recursos e que digno é o obreiro do seu salário. O escritor é digno de receber pelo seu labor. O adorador não peca vendendo seus CDs e DVDs. O pregador, ensinador, palestrante, etc., não é privado de ser abençoado por Deus, também no âmbito financeiro, mas que a igreja do Senhor possa rechaçar de vez os exploradores, os mercenários, que só agem na obra de Deus movidos por tua ganância. Esses não devem ter vez no nosso meio. Aí todo mundo sabe, né? A pouca vergonha que é, né, entre muitos cristãos, muitos cantores que se dizem cristãos, que cobram aí 50 mil, 80 mil reais, 100 mil reais, e vão alegar que precisa pagar músicos e tal. Cara, por show, há cantores famosos aí que só querem agora cantar em aniversário da cidade tal, que fecha com a prefeitura, dinheiro público, recebe 150 mil reais, 100 mil reais, como se fossem os cantores seculares, né? Realmente é fora do... é surreal. Surreal. Quantos pastores, quantos missionários vivendo com o mínimo, cuidando de almas, o mês inteiro ali esperando cair na conta aquele pequeno valor para poder sustentar sua família, e o cara vai ali e canta 50 minutos e ganha 100 mil, 150 mil, irmão. O cara faz 10 shows por mês, dá 1,5 milhão. Então, tá estranho, tá muito estranho isso. Eu penso que tais posturas aí já deixou de ser uma postura cristã. Eu lembro de uma fala do cantor Sérgio Lopes. Se você não conhece aí, joga no Google aí, Sérgio Lopes, você vai ver quem é. Ele é um cantor muito famoso que começou a cantar nos anos 90, anos 80, início dos anos 90. E ele fala que quando começou no grupo Altos Louvores, eles iam de igreja em igreja, viajavam, e não havia esse negócio de cobrar a gente cobrar para tocar, cantar na igreja e tal. Ele falou que às vezes o pagamento por determinadas apresentações, determinadas igrejas, era apenas uma coxinha ou um refrigerante na cantina da igreja, o que a igreja podia ofertar. Mas hoje sabemos que, se você ligar para um cantor, ele não vai aceitar apenas o lanche da cantina, né? Tudo bem, é óbvio que, como eu falei, o músico tem seus músicos, às vezes ele quer levar os músicos, tem o transporte, né, a gasolina, nada disso é de graça. Mas penso que o músico precisa ser mais justo, né, ao cobrar. Muito bem. Estou na página, segundo parágrafo, estou no página 68, consumismo religioso. Embora a nossa temática nessa lição seja o consumismo do ponto de vista financeiro, achei apropriado inserir aqui este breve comentário sobre o consumismo religioso, por assim dizer, haja vista ser ele também uma realidade no meio do povo de Deus e ser de fato um tipo de consumismo. Este é um mal observável nos crentes atuais de forma muito intensa, até porque muitos líderes evangélicos estimulam isso. Amado leitor, desde a mais tenra idade eu sempre aprendi a amar o culto a Deus. O simples fato de estar na casa de Deus já era algo muito gratificante para mim e continua sendo, graças a Deus. Mas infelizmente não são poucos os crentes que deixaram de ter essa postura diante de Deus em nossos templos, pois eles o superlotam buscando somente as bênçãos e não o abençoador, agindo assim de forma interesseira ou egoísta.
Isso é um tipo de consumismo religioso. Quando uso a palavra consumismo para me referir a esse tipo de postura de muitos crentes, estou falando no sentido de que, embora eles estejam buscando a Deus, o fazem movidos por interesses próprios, visando o benefício próprio. Mesmo eu e você, amado leitor, muitas vezes agimos assim. Quanto tempo você gasta intercedendo a Deus em oração? Muitas vezes só sabemos pedir em nosso próprio favor, e esquecemos do nosso próximo, da obra de Deus, etc. E essa questão dos cristãos só buscar as bênçãos é fomentada por quem? Pelas igrejas neopentecostais, né? Tais igrejas possuem cultos somente para campanhas de prosperidade. Lotam, né? Por quê? Porque o ser humano é egoísta, interesseiro. Então, o cristianismo deles, ao invés de combater o materialismo interesseiro e egoísta, esse cristianismo, coloco aqui entre aspas, apregoado, estimula o sujeito a ser um sujeito interesseiro, a buscar a Deus por interesse material, estimula esse sujeito a ser materialista, a buscar riquezas, não para talvez promover a obra de Deus ou o reino de Deus, não, buscar riqueza para deleite, para apenas desfrutar do bom e do melhor aqui nessa terra. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? A teologia da prosperidade aí, em suas várias facetas aí, iludindo muita gente. Segundo parágrafo, na página 69, diz o seguinte: reconheço que no Brasil, como nunca antes, estamos contemplando um evangelho interesseiro, sendo pregado não só na mídia, mas perto que isso, nos púlpitos de nossa igreja também, no da sua e no da minha. Busque a Deus porque Ele fará isso, Ele fará aquilo em sua vida. Mas e a nossa entrega a Ele? Pergunto, onde se encaixa nesse tipo de pregação? O que Jesus disse sobre tomar cada um a sua cruz e segui-lo? Cruz? Não se fala mais nisso em nossos cultos, é hora de voltarmos a pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, do Cristo da cruz. Aleluia. É claro que Deus faz, mas também requer. Você que é minha ovelha, né, tem ouvido isso já há quase 10 anos. A gente fala sobre isso, né, que Deus não é um garçom para te servir a hora que você quiser, atender seus caprichos. Mas Ele também requer de nós muitas questões. E precisamos lutar diariamente para cumprir com a vontade e o querer de Deus, né? Página 70. O que dizer da teologia da prosperidade sendo pregada em nossos púlpitos? Lamento muito quando vejo pessoas que no momento das ofertas do culto levam os irmãos a negociarem com Deus. Ofertem, pois Deus retribuirá em dobro a sua oferta. Isso é um grave erro à luz da Bíblia e nem de longe é ofertar a Deus. Devemos ofertar por amor ao Senhor, porque Ele é o dono de tudo que possuímos. Estejamos, pois, atentos ao que está ocorrendo em nosso meio e rejeitemos essas coisas estranhas à palavra de Deus. Sejamos como o salmista que com simplicidade profunda declara: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, Salmo 122:1. O crente em Jesus deve ser equilibrado em tudo. Devemos nós seguir o padrão ético exposto da palavra de Deus a fim de não sermos envergonhados perante o mundo e nos mantermos fiéis a Deus, evitando assim o consumismo que não agrada ao Senhor. Tem gente que é descarada, né? Vem aqui, traga, dê o seu melhor, dê o seu tudo aí. Quanto você tem na carteira aí? Dá a maior nota aí, a maior cédula na carteira, porque Deus vai fazer. Eu penso que isso aí é dizer o que Deus não mandou. O que temos que ensinar é que certamente Deus honra, mas de que maneira que Deus honra? Do jeito dela? Deus é obrigado amanhã a botar um dinheiro do nada na conta dela, na conta bancária? Não. Muitas vezes o crente vai ofertar, vai ser dizimista fiel, ofertante fiel, e ele vai enfrentar lutas, vai ficar desempregado, mas a fidelidade dele, ele oferta e dizima porque ele reconhece o senhorio de Cristo na vida dele, ele reconhece o que Deus fez na vida dele, então ele contribui financeiramente, não uma forma de barganhar com o Senhor, né? Muita gente quer barganhar com Deus, quando Deus não dá o que ela quer, ela simplesmente fica chateadinha com Deus. Vira na sua página, ele vai falar sobre a família e a televisão, página 71. É muito apropriado que dediquemos uma lição específica para tratar sobre este assunto, que é, sem dúvida, relativo também à família cristã na pós-modernidade. Embora seja um assunto que possa suscitar muita discussão e até discórdia, é pertinente que o estudemos à luz da Bíblia Sagrada. Até que ponto nosso relacionamento com a TV é benéfico? Os programas que ela nos oferece são enriquecedores para a nossa vida espiritual e familiar? O conteúdo desses programas traz males para dentro da nossa casa? Como saber o que devo e o que não devo assistir?
é para essas questões que procuraremos apresentar respostas sadias, plausíveis, embasadas na palavra de Deus. A televisão é um sistema de telecomunicação que usa sinais eletromagnéticos para a transmissão do vídeo e áudio. Segundo o dicionário Aurélio, existem dois principais tipos de televisão hoje em uso no Brasil: a TV aberta e a TV a cabo, sendo a primeira muito mais usada por ser gratuita. O televisor é o aparelho que recebe os sinais eletromagnéticos emitidos pelas emissoras de televisão. No caso da TV aberta, temos como principais emissoras a Rede Globo, agora o pessoal chama de Globo Lixo, né? Rede Globo Televisão, o Sistema Brasileiro de Televisão, que é o SBT, e a Rede Record. São as emissoras que atualmente lideram os índices de audiência em nosso país. Irmãos, assim, já tem aí 2 anos praticamente que simplesmente eu substituí a TV pela plataforma YouTube. Porque no YouTube eu vejo o que eu quero. Programa, o assunto do meu interesse, quero ver um documentário sobre determinada coisa. Na televisão a gente não tinha esse recurso, né? Não tínhamos essa opção. Ficava muitas vezes com o canal, né? Ficávamos zapeando os canais, 3, 4 emissoras abertas, programação lixo. Eu ainda me pergunto, eu acho que é por muitas pessoas, principalmente pessoas que moram no norte, no nordeste, falta de opção, de recursos também. Eu fico me perguntando como é que a pessoa para hoje, século XXI, com os recursos, né, da internet e tal. Ainda para, no século XXI, senta no seu sofá, domingo, para assistir Faustão. Eu ainda me pergunto, como é que ela consegue fazer isso? É muito lixo, muita coisa inútil. Principalmente a Rede Globo, é muita coisa inútil, né? Eu praticamente não vejo televisão há 2 anos. Desde 2018 aí, eu substituí a televisão. Eu tinha TV, eu tinha a Sky, eu tinha TV paga, desde o ano 2012. E eu fui percebendo, meu pacote era básico, né? Então eu não tinha os principais canais de filmes. Também nunca fui de ficar sentado para ver qualquer tipo de filme. Para mim ver um filme tem que ser com atores conhecidos, uma história atraente, né? Então eu quase não via filme e nos últimos... Quando foi no final de 2019, no final do ano passado eu cancelei. Em novembro do ano passado eu cancelei a Sky. Eu só mantive a Sky ainda por uns 3 anos, mesmo não tendo mais nada, praticamente nada para ver, por causa dos desenhos das crianças, né? E por conta dos canais de esporte. Mas chegou um momento no ano passado, 2018, que até os canais de esporte já não tinha mais paciência para ver aqueles caras falando, aquelas mesas redondas. Antigamente eu gostava muito de ver. Já não tinha mais paciência nenhuma. Eu falei, eu tô pagando isso aqui em vão. Eu falei, Cintia, eu vou cortar isso. Ela já deveria ter cortado há muito tempo. Então foi uma bênção. Foi uma bênção eu cortar, né? Pago a internet com muito gosto, muito prazer. Por quê? Porque tudo resolvemos hoje em dia com a internet. A internet nos dá essa oportunidade de termos um canal de streaming, né? Como a Netflix da vida. Você escolhe o filme que você quer ver, né? Você paga uma quantia bem mínima, não é o mesmo valor altíssimo das TVs pagas, e você consegue selecionar aquilo que você vê. E temos o YouTube para ver aí as matérias, aquilo que a gente gosta, né? Enfim, eu penso que a TV aberta está caminhando para daqui a uns anos aí para sua falência total. Página 72, segundo parágrafo, lá embaixo. A TV é o mercado consumidor. Que perigo há nessa relação? A televisão é sem dúvida um poderosíssimo veículo de comunicação em massa que alcança todas as camadas sociais. Isso faz dela um contato direto com o mercado consumidor, o que a torna um negócio bilionário. Isto acontece porque as empresas sabem muito bem que a propaganda é a alma do negócio, e por isso investem milhões em comerciais de TV. Por exemplo, segundo pesquisa do IBGE em 2005, as empresas brasileiras aplicaram nada menos que 21,7 bilhões em atividades publicitárias de televisão. Olha, as emissoras de TV sabem muito bem que para atrair esses investimentos por parte das empresas precisam crescer em audiência, e com isso elas também investem pesado na produção de uma programação que irá atrair o telespectador. É notável, querido leitor, essa ocorrência entre as emissoras de TV, essa concorrência, melhor dizendo, entre as emissoras de TV pelo telespectador, e é aqui quem devemos estar muito atentos, porque no afã de aumentar seus índices de audiência, as emissoras nem sempre se preocupam com o que estão apresentando e nem com a idade dos telespectadores. Aqui estão se direcionando. Valores morais éticos
familiares e muito menos cristãos vão sendo cada vez mais esquecidos na programação diária da TV, pois o que importa mesmo é aquilo que vai gerar mais audiência. Cito como um claro exemplo disso a exploração da imagem feminina na TV. É muito comum vermos mulheres quase nuas em programas de auditório, reality shows, comerciais, programas humorísticos, etc. E nisso estamos presenciando a vulgarização da imagem da mulher na TV, que é apresentada como um mero objeto de prazer sexual. Eu já disse em outros vídeos, né, pregando também, que até os 15 anos de idade, a gente até conhecer Jesus ali, eu era um noveleiro de mão cheia. Eu acompanhava sempre as novelas das 7, novelas das 8, eu assistia, acompanhava bem, procurava entender ali o mundo dos artistas, era viciado em novela. Mas eu me lembro muito bem, irmãos, nos anos 80, isso, né, início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, que era inimaginável numa novela das 8, que na verdade as novelas entram 9 e pouca da noite, ainda é cedo, muitas crianças vão dormir tarde. Era inimaginável uma cena de sexo na novela das 9 onde aparecesse as partes íntimas dos atores. Isso nos anos 80, anos 90, era inimaginável isso. Qualquer horário, novela das 9, das 10, das 7. Pelo que eu sei, né, essas coisas são comuns hoje. Não assisto mais, mas chega notícias, a gente lê notícias, né, desses abusos, desses absurdos. Ou seja, o pudor já foi embora, irmão. O respeito pela família já foi embora. Imagina, você 9 horas da noite, vou assistir minha novela. Muitas senhoras falam isso até hoje, né? Vou sentar aqui e ver minha novela, principalmente as senhorinhas, né? Vou ver minha novela. Aí senta. Aí senta marido, velho, as crianças, os netos. Aí 9 horas da noite, o cara levanta da cama, peladão ali, a câmera dá um close no traseiro do cara, nas partes baixas, parte pubiana. Gente, como é que é isso? A família brasileira reunida e vai fazer o quê? Vai bater palmas? Vai aplaudir? Pois é, irmãos, é o fim da picada. E daí pra pior, tá? E daí pra pior é realmente o cumprimento das escrituras. Final dos tempos, né? Página 74. A ação maligna na televisão. Nesse tópico, vamos salientar 3 tipos de programação que são muito assistidas pelo povo brasileiro. Eles evidenciam em si mesmos a presença da influência satânica. São eles filmes, novelas e desenhos animados. Durante este tópico, citarei vários exemplos conhecidos desses programas e qual é a influência maligna neles encontrados. Filmes. São vários os gêneros de filmes, românticos, terror, suspense, ação, aventura, etc. São produções curtas, tendo a duração média de 2 horas, mas que costumam custar milhões de dólares para serem produzidos. Do ponto de vista cristão, podemos dizer que a maioria dos filmes não deveriam ser vistos por cristãos, por serem muito ruinosos. Uma pesquisa mostrou que uma criança no Brasil, ao completar 14 anos, já terá assistido 11 mil crimes na TV. Em 200 horas de programação são vistas 30 mortes cruéis, 1.018 lutas monstruosas e animalescas, 3.592 acidentes, 32 roubos, 616 cenas de uso criminoso de armas, 57 sequestros, 410 trapaças, 86 casos de chantagem e 321 aparições de monstros pavorosos e infernais. Os filmes, em geral, são responsáveis pelos dados acima apresentados. Alguns filmes têm sido inspiração para a prática de crimes terríveis, como mostra a reportagem do jornal Folha de São Paulo, de 16 de dezembro de 98, contando o crime cometido por um jovem de 21 anos e a sua relação com o filme Spawn, Soldado do Inferno. O estudante Vitor Alexandre dos Santos, 21 anos, matou em dezembro de 98 a avó, o tio, a tia e a mãe para cumprir uma missão designada por Vozes do Além. Os crimes ocorreram em Mirandópolis, São Paulo, onde morava e suas relações com o Spawn. O Spawn é um personagem, né, dos quadrinhos que virou filme. Soldado do Inferno, olha só. São muito evidentes. A forma como ele agia lembra o personagem do filme, do qual o estudante anotou um trecho do texto, que depois foi encontrado pela polícia. Spawn estrangulava as vítimas com as mãos. A exumação dos corpos revelou que Vitor quebrou o hioide, osso do pescoço dos parentes, conforme constatado pela perícia. Isso nos leva a perguntar, será que não houve uma influência maligna sobre a vida deste jovem na prática de tão horrendo crime? Sabemos que os roteiristas de Hollywood são satânicos, satanistas, os caras são drogados, os caras são inspirados pelo diabo, né, gente? Sabemos disso. Os atores filmam
gravam suas cenas, geralmente a maioria deles, totalmente drogados, certo? E ainda mais se for filme de terror. Meu Deus do céu, é demônio, é satanismo puro. Então, há pessoas que são bem mais frágeis psicologicamente, espiritualmente, vai assistir essas coisas e serão influenciadas, infelizmente. Infelizmente. Não tem estrutura psicológica nem espiritual para ver, né? E eu recomendo, até se você tem, pastor, eu me considero uma pessoa forte, firmada na palavra, eu não me considero uma pessoa frágil psicológica nem espiritualmente, não. Eu vou ver esses filmes de terror mesmo, satanismo, eu vou ver para ver como é que é. Eu não recomendo não, irmão. Sai fora disso aí, não dá brecha não, hein? Novelas, página 76, lá embaixo, o segundo parágrafo. Traição, inveja, tramas, adultério, prostituição, mentira, ódio, inveja. Quem vai ficar com ele? Tomara que ela se separe dele. Ela não merece ficar com fulano, etc. É em torno disso tudo que se desenvolve. Os capítulos das novelas, outra programação da TV, queria abordar agora, ainda que resumidamente. Se você quer saber, a maioria dos autores de novelas são homossexuais assumidos. Gilberto Braga, Agnaldo Silva, Valci Carrasco, todos esses coroas, tudo gay. Certo? Vive com garotos no seu apartamento lá, com prostitutos, michês, termina se relacionar com 2, 3 garotos e vai escrever o próximo capítulo da novela para enfiar isso de goela abaixo na família brasileira. É desgraça, é demônio, é revoltante, né? E as pessoas ficam ali consumindo essa desgraça. Pleno século XXI, pessoas consumindo ainda novela. É o fim do mundo. É o fim do mundo. É por isso que o Brasil não vai pra frente, irmão. É por isso que o Brasil não avança. O povo é muito tapado. Perdoe-me a contundência, sabe? O povo é muito cego. A gente tá vendo aí, tô gravando essa aula aqui hoje, dia 14 de maio. Há 2 meses, prefeitos e governadores implantando um lockdown, mandando fechar tudo, quebrando empresas, levando milhares e milhares de pessoas ao desemprego em nome de uma suposta pandemia, suposta calamidade pública. Você tá entendendo? Morreu quantas pessoas na sua cidade em 2 meses de Covid? Corona. Ah, morreu uma. Pô, cara, decretar lockdown, fechar tudo, acabar com o comércio, acabar com as famílias, impedir você de andar na rua porque morreu uma. Eu entendo que calamidade, a prefeita decretar calamidade seria se tivesse... morreu já 150, 200 pessoas de Covid, o hospital tem gente caindo na porta, tem gente demais no meio da rua, tá lotado, o caos, Walking Dead, Zumbilândia. Pô, não é o caso, irmão. Então, estamos diante de uma das maiores falácias, das maiores mentiras do século XXI. E o brasileiro, ó, tava comentando com a Cintia, tá tudo fechado, né? Lockdown. Se o carnaval fosse agora, mês de junho, o lockdown já estava certo, acabar agora, 31 de maio. Não vai ter mais lockdown, isolamento social, acabou. Carnaval seria em junho, se tivéssemos carnaval em junho. Entendeu? Se tivesse carnaval em junho, já tinha data para acabar o Covid. Covid acabou, ninguém mais ia morrer de Covid dia 31 de maio. Tá entendendo, irmão? E o brasileiro é muito... O que estão fazendo aqui, esse isolamento, se em alguns países aí o pessoal é meio punk da cabeça, o pessoal já tira pra rua. O Dória não estaria ainda no governo, não. Esses prefeitos aí, Witzel, já teria caído há muito tempo, gente. É porque o brasileiro vai acreditando na Globo, fica em casa. Ai. Tudo bem, vê nessa página aí. Vai 77. É uma leitura que, sinceramente, que você ainda, mas sendo crente em Jesus, ainda mais sendo crente em Jesus, jamais permitiria que seus filhos presenciassem uma relação homossexual dentro da sua casa, certo? Porém, é exatamente isso que você acaba por fazer ao assistir as novelas. Detalhe, agora a gente não tem mais vergonha não, tá? Toda novela agora tem que ter um casal homossexual, um casal de lésbica. É batata, tem que ter. Antigamente não existia isso não. No meu tempo que eu via novela, também era algo inimaginável. Um beijo gay, primeiro beijo gay já aconteceu. Né? Essa novelinha aí, Malhação, que já passa desde 95. Desde 95, portanto há 25 anos, não é isso? Há 25 anos passa ininterruptamente, a cada ano mudando suas temáticas. Então a temática de alguns anos desse ano é Viva
a diversidade, a pluralidade. Entendeu? Viva a diversidade, no sentido de que você tem que aceitar que o seu filho seja homossexual, seu filho seja lésbica. E aí de você, se você criticar, você é homofóbico. Então eles tentam passar a ideia nessas novelinhas de que é legal, que é maneiro, tá na moda ser gay, ser lésbica. E quem for contra, ainda que sejam seus pais amados, que eles têm que ser massacrados. É isso aí, é a estratégia de Satanás, irmão. Infelizmente. Diz mais aqui. Acredito ainda que, lá em cima, página 77, ainda que você jamais permitiria que seus filhos contemplassem dentro da sua casa um homem mantendo relações sexuais com uma mulher, certo? Mas exatamente isso que as novelas fazem, por cenas de sexo se tornam cada vez mais comuns nessas programações. E o que dizer de uma sessão de candomblé sendo realizada dentro da sua sala? Pois foi exatamente o que fez a novela Porto dos Milagres alguns anos atrás. Podemos citar vários exemplos de como sutilmente, não tão sutilmente assim, as novelas estão levando doutrinas antibíblicas e toda sorte de perniciosidade para dentro de nossas casas. E falando em doutrinas antibíblicas, cito como exemplo a cultura hindu, sendo transmitida para todo o Brasil através da novela Caminho das Índias. Exibida no horário nobre da televisão. Uma das principais crenças do pensamento hindu é a falsa doutrina da reencarnação, que não tem nenhum endosamento bíblico. Eu não sei quantos de vocês lembram dessa novela A Viagem, que fez muito sucesso, acho que início dos anos 2000 e 2001, se eu não me engano. Tinha o Guilherme Fontes, acho que era Guilherme Fontes, fazia papel de Alexandre, o cara que morria e voltava. Olha, a doutrina reencarnacionista foi divulgada com grande êxito naquela novela. Muita gente que não tinha nem tocava para essa questão de reencarnação começaram a acreditar na reencarnação, começaram a pesquisar mais sobre isso por causa daquela maldição daquela novela. É uma forma também de propagar as falsas doutrinas diabólicas e satanás das novelas. Olha só. Saliento, inclusive, página 78, lá em cima. Salienta, inclusive, que temas religiosos relacionados, inclusive, ao misticismo, são amplamente explorados pelas novelas. E o que dizer do espiritismo, que também tem sido tema sempre presente em várias novelas, não é? A novela Sete Pecados, por exemplo, exibiu ao público brasileiro um pacto satânico entre os personagens Barão e Beatriz. E a novela Estrela Guia apresentou-se a doutrina esotérica. Cito esses exemplos para mostrar ao querido leitor o perigo que estamos ocorrendo ao nos expor ante esses programas carregados de malignidades, imoralidades e devassidão. Claro, como falei aqui, a maioria desses autores, Gilberto Braga, Agnaldo Silva, Alcir Carrasco, são homossexuais. Os caras já mais de 60 anos, tudo gay. E frequentam os centros de candomblé, de umbanda, são espíritas, são reencarnacionistas, são esotéricos, cheios de demônios esses caras. Então eu vou escrever o quê? Aquilo que eles vivem, pô. O que eles vão passar? O que eles vivem. O grande perigo que verificamos em programações como as novelas é que elas trabalham paulatinamente o pensamento do telespectador. Ora, aquilo que nos é muito repulsivo por questão de valores bíblicos, éticos e morais, acaba sendo aos poucos aceito por nós, pois nos é apresentado pela TV como algo belo, atraente e inocente. Muitas vezes, sem perceber, estamos nos acostumando com princípios e ações que vão totalmente de encontro a todos os valores saudáveis que recebemos. É como se... Página 79. É como se a TV fosse, aos poucos, quebrando os muros existentes em todos nós. Note, o querido leitor, a aparência dos atores e atrizes das novelas. Geralmente são modelos. Perceba também como são os cenários onde são produzidos os capítulos. Eles revelam uma realidade que não é a do povo comum em geral. Desenhos animados. São produções que também não ficam para trás em termos de audiência e qualidade de produção. São vários os desenhos que ganharam notoriedade nacional, que são carregados de violência, erotismo e misticismo, além de contribuírem muito para a promoção da nova era e do espiritismo. É o que se verifica no desenho Avatar, onde ele, o Avatar, é uma ponte entre dois mundos, ou seja, ele é um médium. Olha só. Você sabe o que é um médium? Um médium é alguém que consulta os espíritos de pessoas falecidas. Vejamos, contudo, o que a Bíblia diz sobre isso. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 10 ao 12. Observemos que, sutilmente, este desenho, o Avatar, está promovendo o espiritismo. Bem sabemos que é impossível os mortos retornarem a esse mundo e comunicar-se com os vivos. Esse ensinamento não encontra o menor apoio nas escrituras. Sabemos da existência dos espíritos familiares
que são demônios que personificam pessoas já falecidas a fim de levarem ao engano. Mas além de sugerir ao espiritismo, Avatar também não deixa de ser uma alusão à nova era, pois Avatar é como os aquarianos ou adeptos da nova era chamam o grande líder que governará o mundo, o anticristo. Você sabia disso? Os adeptos da nova era de aquário, os aquarianos. Por que a era de aquário? Porque eles entendem que a era de peixes... Você sabe que o peixe é símbolo do cristianismo, né? Porque a palavra ictus, do grego peixe, era um acróstico que os cristãos usavam para se referir a Jesus, filho de Deus. Era um acróstico como uma espécie de maneira, uma forma de poder se identificar um com o outro. Então, muitas tumbas em Roma, onde os cristãos eram sepultados, tinham nas suas tumbas o símbolo do peixe. Então sabíamos que ali tinha um cristão que havia sido sepultado. Pois bem, os aquarianos, adeptos da nova era, entendem que a era de peixes acabou, 2.000 anos de cristianismo acabou. Agora eles alegam que no final do último milênio entraram na era de aquário. Tem a ver também com a questão do zodíaco. E essa questão do era de aquário, quem vai governar? A era de peixes, Cristo, Jesus Cristo foi o grande avatar, o grande líder. E eles estão na expectativa. Olha só, irmãos, que diabólico. O adepto da nova era está na expectativa do surgimento do novo avatar, do novo grande líder espiritual. Quem vai ser? O anticristo. Impressionante, né? Sabemos muito bem pela palavra de Deus que esse grande líder que eles aguardam se trata mesmo do anticristo, descrito no livro do Apocalipse como uma besta que emerge do mar, em Apocalipse 13. Página 81. Tenhamos cuidado com o que estamos permitindo que entre dentro da nossa casa. Há desenhos animados, principalmente os japoneses, que são extremamente violentos. É o caso da série Dragon Ball, que também foi um grande sucesso entre os jovens, adolescentes e crianças em nosso país. Com 500 episódios, essa série foi dividida em 3 partes: Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. O desenho é carregado de cenas violentas, na verdade extremamente violentas, envolvendo lutas e torneios marciais. É também cheio de seres esquisitos e há um personagem com o nome de Mr. Satan, Senhor Satanás, olha. Veja só, querido leitor, Mr. Satan, Senhor Satanás, será um mero caso um personagem deste desenho ter justamente este nome, Mr. Satan? Não será isso uma estratégia satânica? Eu me lembro que eu via o Jaspion, que era um seriado japonês na minha infância, e tinha um dos inimigos que o Jaspion lutava, se chamava Satangos. É muita loucura. Tem um desenho também, Aladdin, da Disney, que ele faz desconjuros. Desconjuros para quem está assistindo. Desconjuros é tipo assim, como se você estivesse enfeitiçando a pessoa que tá assistindo. Então, meu Deus, realmente, nós estamos num mundo pernicioso, gente. Nós não somos deste mundo, nós estamos caminhando para a glória. E quem nos guarda dessas malignidades é o Senhor. Por isso que você está assistindo esse vídeo agora, sendo alertado sobre isso. É isso que estamos permitindo que entre em nossos lares. Em uma das aberturas desse desenho, vemos 2 personagens andando em um carro. E na porta dele vemos escrito Satã, em vermelho. E um pouco abaixo o número 666, ou seja, Satanás, Satã 666. Tenhamos muito cuidado com esses programas, rechaçando-os de vez. Estou na página 82, lá em cima. Em As Meninas Superpoderosas não é diferente quando o assunto é violência. Apesar delas terem a aparência de 3 meninas meigas, de meiguice mesmo elas não têm nada. Não só durante a luta contra o crime, mas também quando são contrariadas, elas agridem arbitrariamente seus inimigos e desafetos. E isso até com requinte de crueldade. Um exemplo sutil de como a cultura da violência tem sido transmitida através da TV aos nossos jovens, adolescentes e crianças. Irmãos, meu Deus, isso traz um impacto maligno para a cabeça de uma criança. É uma maldade, gente. Vou contar um caso com vocês aqui. Há muitos anos atrás, quando eu morava lá em Caxias, né? Bota aí, acho que foi logo quando eu casei com a Cíntia, mais de 20 e poucos anos atrás, nós tivemos um casal de vizinhos que eles tinham uma menina de 3 anos, uma filhinha de 3 anos. Olha só. Uma criança de 3 anos. Mas era uma menina linda. Lindinha. Meiga. E eu percebi assim que eles deixavam essa menina. Às vezes eu saía da minha casa, eu via essa criança no corredor sozinha. A gente não deixa nossos filhos de 3 anos lá no meio da rua, né, próximo da rua, né?
Pessoa sensata não faz isso. Aí às vezes minha mãe, eu morava na casa da minha mãe, às vezes minha mãe chamava ela, vem cá, entra aqui em casa, aí dava alguma coisa pra ela, um biscoito pra ela e tal. Aí de vez em quando a mãe lembrava dela, minha filha tá aí. Deus do céu. Ah, meu pai. Tá aqui sim. Ou seja, se alguém levasse, estuprasse, matasse, ela não ia ver. Tudo bem. Aí eu me lembro que, acho que foi isso. A minha mãe contou isso, que a menina começou a dizer assim, a criança. Olha só o que a criança começou a falar. A minha mãe, meu pai estava vendo um filme. A gente estava vendo um filme que a mulher fazia isso e ela simulava beijos e simulava, assim, mostrava que estavam vendo filmes pornográficos. O que leva um pai ou uma mãe a ver filme pornográfico com a sua filha de 3 anos na sala. Bem, a gente não procurou pesquisar a fundo se essa criança sofreu abuso. Não sei, tomara Deus que não. Mas um homem, um pai, uma mãe, que põe uma menina de 3 anos para juntos assistirem filme pornográfico, boa coisa é esse casal, não sei. Então são mentes satânicas, né? Mente satânica, o mundo realmente sem Deus está perdido, né? Na página 82, lá embaixo, no segundo parágrafo, diz o seguinte: qual deve ser o correto relacionamento da família com a TV? A TV pode ser uma bênção para a família, desde que saibamos como usá-la, selecionando sempre o que vamos pôr diante dos nossos olhos. O propósito dessa lição não é, de forma alguma, depreciar ou simplesmente descartar de vez a TV. O que procuro mostrar através dessas linhas é o perigo que a proclamação da TV oferece com seu conteúdo pernicioso. Apesar de todo o risco que encontramos nessas programações, digo com toda a convicção, a TV pode ser uma bênção se usada adequadamente. Isso só cabe a você, amado leitor. Apresento adiante algumas orientações que o ajudarão muito a transformar a TV em bênção para você e sua família, se postas em prática. Letra A. Selecione os melhores programas com conteúdo educativo, informativo, cultural, etc. Aqui posso citar como exemplo de uma boa programação os telejornais, que são uma fonte riquíssima de atualização sobre o que acontece em nosso contexto social. Há também programas educativos, documentários, etc. Me desculpem, que eu discordo aqui com o meu professor, porque hoje os telejornais não informam mais. Né? Hoje, no presente momento, século XXI, ano 2020, maio, os telejornais, em sua maioria, não estão informando, estão desinformando. Principalmente em relação a esse Covid aí. Há pastores, há pessoas que defendam, dizendo que a Rede Globo está trazendo informações precisas. Não está, irmãos. A minha avó, tem 15 dias que minha avó morreu, com 90 anos de idade, de pneumonia. E sabe qual foi o óbito dela? Sabe qual foi o óbito? Suspeita de Covid. Minha avó não morreu de Covid. Mas, para conta do governador, para conta da Rede Globo, Covid-19. Então, não me venha. Não, eu acho que a gente está bem crescidinho, nós estamos bem velhinhos já para engolir que as informações vêm atualizadas da mídia, da imprensa marrom. Não vem. A Rede Globo tem seus interesses. Ela transmite aquilo que lhe interessa. Ela não quer transmitir a verdade para o povo, tá? Muito bem. Letra B. Use a TV na programação de valores espirituais para você e seus filhos. Graças a Deus, hoje existem diversos programas e até mesmo emissoras evangélicas na TV, como Rede Boas Novas, por exemplo. Isso é motivo de alegria para nós, servos de Deus, pois hoje a mensagem do Evangelho tem sido anunciada por este meio tão poderoso de comunicação que é a TV. Eu não sei aqui, Rede Boas Novas, assim, eu não sei se existe uma boa Rede Boas Novas evangélica, tá? Porque existe... é evangélica, porque existe a chamada Rede Canção Nova, que é católica, tá? Não confunda. Rede Boas Novas evangélica, Canção Nova é católica, movimento carismático, onde permanece ainda a idolatria a Maria, cuidado. Página 84, segundo parágrafo, letra C. Não transforme a TV no ponto central da sua casa. Infelizmente, muitas famílias vivem assim. Tem a TV como ponto principal da casa, o local mais frequentado. O pai chega do trabalho sentando-se no sofá de frente para a TV e os filhos que chegaram da escola já correm para o computador. Isto leva a família a se desunir, a passar menos tempo junta. Pense nisso e não dê tanta importância para a TV e o computador em sua casa. Tá mudando, tá, esse quadro, tá? O quadro é o seguinte: cada membro da família agora tem um celular. Concorda?
Quatro pessoas. Aqui em casa, somos 4, cada um tem um celular. A maioria das famílias brasileiras estão assim, até na casa do pobre, lá no morro, lá na favela. A moça que pega Bolsa Família, que ganha 100 conto do Bolsa Família dos filhos, ela tem um bom celular. E não fica sem internet não, não sei como, mas não fica sem internet não. Então, hoje tem isso também, cada um pegar o seu celular e todo mundo se isolar. Isso é perigoso, a gente tem que ter o equilíbrio em tudo, ok? Letra D. Observe os programas que seus filhos assistem. Essa é uma orientação importantíssima para os pais. São muitos problemas gerados por falta de atenção quanto a isso. Os pais devem observar o que seus filhos andam vendo. Letra E. Estabeleça limites para o uso da TV. Não permita jamais que seus filhos passem horas a fio na frente da TV. O uso excessivo de TV causa problemas não só para a vida espiritual, mas também física. E também acrescento também, não entregue para o seu filho pequeno um celular com internet. Só Deus sabe o que ele vai ver. Página 85, letra F. Selecione o melhor dos programas evangélicos, como pregações, filmes, documentários, musicais, etc. Graças a Deus, hoje temos uma grande variedade de programações evangélicas da TV, bastando apenas que venhamos a usufruir delas. Existem produções evangélicas que trazem muita edificação espiritual para a nossa vida individual e para a nossa família. É o que se vê no belíssimo filme evangélico Prova de Fogo, onde se assiste a restauração de um casamento praticamente destruído, e o que não é nada comum nas programações como nas novelas e filmes, onde com frequência vemos o ódio e traição. Você já assistiu esse filme? O autor destas linhas o recomenda. Realmente, já vi umas 3 vezes, é lindo. Prova de Fogo. Se você não viu, assista. Por mais que nos esforcemos para mostrar ao povo de Deus os perigos que uma programação inadequada traz para a sua vida espiritual, por mais que nossos pastores, obreiros e professores da escola dominical se empenhem ensinando a palavra de Deus e admoestando a igreja, estou na página 87 em cima, de nada adiantará se não nos disciplinarmos a nós mesmos e voluntariamente desligarmos a TV e o computador quando necessário. Aos pais cabe a responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho da obediência ao Senhor. Muito se fala de John Wesley, mas pouco sabe que sua mãe, a senhora Susan Wesley, foi quem muito contribuiu para que o seu filho viesse a ser um grande homem de Deus. O culto doméstico ocupava lugar de destaque na casa dos Wesley. Mais tarde, o próprio John Wesley disse: aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Ainda aos pais, confesso ao autor desse presente estudo, não jamais desmerecendo o trabalho dos profissionais da educação. Passei 11 anos da minha vida sentado em cadeiras escolares e, de fato, isso foi de capital importância para mim, mas a formação de caráter recebi em casa, de meus pais que me deram o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Aleluia. Como disse o Dr. F. Meyer, grande comentador devocional da Bíblia, o melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ela forma. Coisa linda, né? Como é bom sermos doutrinados, né? E sermos formados pelos princípios bíblicos, irmãos. Feliz é aquele que pôde ter conhecido Jesus mais jovem e ter educado seu filho na presença de Deus. Isso é lindo, né? Concluo esta lição afirmando que se faz necessário selecionarmos o que vamos assistir e acessar, optando sempre pelo melhor e descartando definitivamente o que não serve. Aos pais cabe a responsabilidade de serem exemplos para os filhos, estabelecendo limites e constantemente, através de um diálogo aberto, mostrar-nos os perigos de muitos programas e sites indevidos. A minha oração a Deus é que este trabalho possa contribuir para a sua vida espiritual e familiar. Que Deus, em Cristo Jesus, o abençoe com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Conclusão. Amado leitor, esperamos sinceramente que esta lição possa ter lhe fornecido informações preciosas e que você possa aplicá-las em sua vida. Não permita que a internet o domine, mas que você possa se utilizar dela para bons fins. Estejamos atentos quanto ao tempo que estamos gastando com a internet, pois o nosso tempo é precioso. Que jamais venhamos permitir que o tempo que deveríamos dedicar a Deus seja gasto com inutilidades na web. Nossa vida é do Senhor e vamos prestar contas dela. Somos mordomos dele. Amém? Vamos corrigir os exercícios? Página 90, exercício da lição 3. Marque com C para certo e E para errado. Número 1. A igreja enxerga pessoas e não consumidores. Trabalha o caráter e não o ego do indivíduo. Certo ou errado? Certo. 2. O consumismo é um dos maiores bens que foi dado por Deus à humanidade. Claro que não. Errado. 2. Errado. 3. É preciso avaliar se vale a pena sacrificar o convívio com a família em prol de um status financeiro elevado. Sem dúvida. Certo. 3. Certo. 4. No ambiente evangélico, o consumismo assume outras formas. Uma delas é o consumismo religioso, que fomenta uma relação utilitária com Deus
e com a igreja, sem dúvida, certo? 4, certo. 5. A palavra televisão não indica exclusivamente o aparelho em si, mas aponta para o sistema de telecomunicação que usa sinais eletromagnéticos para transmissão de áudio e vídeo, certo? Ok? De fato, é isso daí. Pois bem, fechamos aí mais uma aula, 1 hora certinha de aula. Louvado seja Deus, que você possa ter extraído o máximo aí, ter sido edificado com mais essa aula. Deus abençoe vocês e estamos seguindo em nome de Jesus. Até a próxima.